Aqui é a nossa fábula. Vamos tentar manter a voz assim, que parece que quanto mais parecido com IA, mais perfeito a voz, mais curtidas, mais participações, mais likes. Daí vamos tivesse uma mesa e colocar grave, eu colocaria a fábula da aldeia dos animais e o ideal da igualdade. Era uma vez uma pacata aldeia situada em um amplo campo, onde diferentes animais viviam lado a lado, inspirados pelo desejo que todos fossem tratados da mesma forma. Os animais decidiram abandonar as diferenças individuais e partir igualmente. Repartindo individual, pô, tá tão maneiro. Individuais, repartindo igualmente tudo aquilo que produziam. Assim nasceu uma nova ordem, o ideal da igualdade. No princípio, o entusiasmo contagiava a todos. Os animais acreditavam que trabalhando justos, sem distinções, alcançariam uma vida justa e harmoniosa. A coleta dos alimentos era realizada em comum e cada um recebia uma porção fixa, independente do esforço ou das habilidades específicas, mas logo surgiram os primeiros sinais de dificuldade. Alguns animais, dotados de habilidades singulares, trabalhavam com afinco, enquanto outros, menos empenhados, dedicavam-se menos. Contudo, o ideal preconizava que todos teriam o mesmo fruto do trabalho comunitário. Aos poucos, a motivação foi minguando. Os que se dedicavam mais não encontravam recompensa e os que contribuíam pouco eram tratados da mesma forma. O sonho coletivo se transformava em um fardo para os mais esforçados e um escudo para os que priorizavam o seu conforto. Enquanto isso, algumas espécies mais astutas aproveitavam a situação para assumir um papel de controle. Com o tempo, lideranças emergiram e passaram a impor regras rígidas para manter a igualdade que havia se tornado lei absoluta. Aqueles que questionassem ou propusessem melhorias eram silenciados ou excluídos, pois a ordem coletiva, interpretada de maneira inflexível, se mostrava incompatível com o pensamento individual. Um jovem coelho, que lembrava dos dias em que a diversidade e o esforço individual eram celebrados, decidiu falar. Por que não abolir as diferenças, se elas os tornam únicos? Juntas fazem... Únicos. E juntas fazem da nossa ideia um lugar dinâmico e criativo. Ideia não, tá, gente? Peraí. E juntas fazem de nossa... Desculpa, gente. Aldeia... Fazem... É burra, né, cara? Fazem nossa aldeia... Corta craquete. E juntas fazem da nossa aldeia um lugar dinâmico e criativo. Vou ler de novo, hein? Craquete gravando. 3, 2, 1. Por que não abolir as diferenças, se elas tornam únicos? E juntas fazem da nossa aldeia um lugar dinâmico e criativo? Interrogação. Indagou com coragem, mas suas palavras foram recebidas com desconfiança e repreendidas pelos que já detinham o poder, temerosos de qualquer mudança que pudesse romper o status que lhes garantia os privilégios. Então, quer dizer, temos aqui privilégios, temos aqui o princípio, o retorno, né, do princípio dos privilégios, e aí temos uma nova pirâmide sendo feita. E é claro que essa pirâmide já foi demonstrada por vários filósofos, né? Entre os principais, não Marx, mas Hobbes e Weber. Vamos trabalhar no futuro, mas é um segredo ainda. Vamos continuar aqui, galera. Cansem fazer essa voz do locutor.
Com o passar do tempo, a aldeia que fora concebida para erradicar as injustiças rendeu frutos amargos. A criatividade e o esforço foram sufocados e os animais viveram em um ambiente de desmotivação e medo. O ideal de igualdade que se transformava em dogma deixou de valorizar a individualidade e o mérito, transformando-se em um instrumento que impunha uniformidade a qualquer custo. E agora vem a parte mais importante de todos, o centro da nossa fábula e o mérito todo de Êxopo. Claro que não é uma fábula de Êxopo, certamente, mas inspirada também em tantas fábulas desse grande filósofo, o primeiro filósofo realmente humanista, né, voltado para o homem, diferente de Sócrates. Né? Vamos aqui. Moral da história, então. Nem toda promessa de igualdade conduz à justiça. Quando a busca por uma uniformidade absoluta suprime a individualidade e o mérito, o ideal de fraternidade pode se desvirtuar, transformando-se em opressão. E a reflexão, pois, é sobre encontrar o equilíbrio entre união e reconhecimento das diferenças que enriquecem qualquer sociedade. É aquela velha máxima, é difícil combinar liberdade e igualdade. A direita e a esquerda não está em ser pobre ou rico, nascer pobre ou rico, qualquer coisa. Está na escolha, entre tantas outras, né? Mas duas que poderiam dar uma morte. A primeira delas, se você escolhe entre você prima pela liberdade ou você prima pela igualdade, qual que é o mais importante? Porque as duas não podem existir juntas, então você tem que escolher um lado. Vai lembrar da bandeira da França, né? Etc. Outra coisa também é qual escolha fazer? O não Estado, o Estado mediano ou o Estado totalitário? Essa é a questão. Por isso que não existe extrema-direita, sabe? Porque a extrema-direita luta por um Estado mediano. Ela seria só extrema-direita se ela lutasse por um Estado totalitário, assim. Entende? Só que o Estado totalitário só existe quando o Estado se mete em todas as áreas do campo. E nunca foi o perfil da direita. A pergunta é, em algum momento, lógico, né? Não estou falando em, digamos assim, esse período de guerra, das duas guerras, talvez evidenciasse alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas fora essa exceção, vamos dizer assim, não existe uma cartilha, não existe um desejo, não existe uma doutrinação contínua, existe um anseio de perpetuação de um tipo de sistema, um tipo de regra. Não existe um manual que a direita possa seguir. Se existe um manual, se existe, mas eu acho que não existe, é a Bíblia, e por isso essa raiva tão grande dos comunistas com relação à direita, sabe? Porque eles já escolheram, a direita escolheu o Deus absoluto, que é o Deus cristão, e não um Deus artificial, que é o Deus Leviatã da esquerda. Então, para nós, ele tem saído legal, pelo menos. Valeu.